O episódio escolhido é o chamado de Jeremias, o jovem profeta em Jeremias 1. Naqueles dias, quando Israel estava à beira do exílio e o povo se desviava do caminho do Senhor, um jovem ainda inexperiente ouvia murmúrios de guerra e promessas quebradas. Ao redor de Jerusalém, os mercados fervilhavam e os reis mudavam de opinião conforme as potências estrangeiras se revezavam no poder. No meio desse caos, um rapaz de ouvidos atentos e coração tímido sentiu-se chamado para falar em nome de Deus. Jeremias era apenas um adolescente quando começou a perceber que o mundo carregava mais perguntas do que respostas. O pai dele, Hilquias, sacerdote de Anatote, tentava manter o lar firme em meio às tensões políticas. Certa noite, enquanto a lua se erguia sobre as colinas de Benjamim, Jeremias se levantou inquieto. Caminhou entre as oliveiras secas e perguntou-se em voz baixa: de que adiantam as palavras de um só jovem quando ninguém quer ouvir? O vento respondeu com silêncio, e foi nesse silêncio que ouviu uma voz profunda e terna: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Jeremias caiu de joelhos, o coração disparou. Senhor, eu sou apenas um menino, não sei falar, minha voz falha diante dos homens. E a voz insistiu, firme como esperança em meio à ruína: não digas, sou um menino, a todos a quem eu te enviar irás, e tudo o que eu te mandar dirás. Não temas a face deles, porque eu estou contigo para te livrar. O jovem tremia, não de medo, mas de espanto. Confiaria ele em algo tão impossível quanto a própria voz de um profeta solitário? Ao amanhecer, Jeremias contou tudo a seu pai. Hilquias observou o filho por um momento e respondeu: meu filho, quando o Senhor fala, o homem deve escutar, mesmo que o coração trema. O povo precisa de quem lembre que ainda há luz acima da fumaça. Jeremias baixou os olhos. E se zombarem de mim, e se me silenciarem? O pai sorriu com ternura. Então a tua voz ecoará dentro deles, mesmo que não percebam. Assim começou a caminhada do profeta que choraria por seu povo, mas jamais deixaria de anunciar a esperança divina. Os primeiros dias foram de dúvida e desânimo. Jeremias observava os anciãos reunidos aos portões, pregando falsas seguranças. Ele sabia que seria rejeitado. Viu as crianças brincando nas ruas sem saber que o juízo se aproximava. Viu os ricos festejando enquanto os pobres passavam fome. Uma tarde, sentado num campo, exclamou: Senhor, teu povo não ouve, e minha língua se cansa de falar o que eles não aceitam. Por que escolheste a mim? O vento trouxe cheiro de amêndoa florescendo e uma visão lhe veio, o galho de uma amendoeira. E Deus lhe disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Essa imagem ficou gravada no coração de Jeremias como selo de fidelidade divina. Mesmo que nada mudasse diante de seus olhos, ele entendeu que o agir de Deus podia ocorrer em silêncio, como o lento desabrochar de uma flor. Com coragem recém-nascida, levantou-se e começou a andar pelas praças, nas casas, nos palácios, repetindo a mensagem ardente: convertei-vos, pois o Senhor quer restaurar-vos. Alguns viravam o rosto, outros o ameaçavam, mas a cada passo Jeremias sentia que não falava sozinho. Certa vez, em um encontro com um grupo de escribas no templo, um dos líderes o interrompeu bruscamente: Jeremias, quem és tu para dizer que a cidade cairá? O Senhor está conosco. O profeta respirou fundo e respondeu: o Senhor está, sim, mas não com lábios mentirosos. Ele busca corações quebrantados. O murmúrio entre os presentes se tornou hostil, mas Jeremias não recuou. Sabia que obedecer era mais importante do que ser aceito. Naquela noite ele orou em lágrimas: Senhor, se a minha palavra traz dor, faz dela também cura. Se minhas lágrimas forem amargas, que reguem de novo a esperança. Anos se passaram, e as ameaças tornaram-se realidade. Exércitos estrangeiros se aproximaram, os muros tremeram e Jerusalém entrou em colapso. Jeremias viu amigos sendo levados, templos sendo queimados, mas mesmo assim ele declarou: as misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se a cada manhã. Quando os outros desistiam, ele ainda orava. Quando os líderes o chamaram de traidor por anunciar a verdade, ele respondeu: prefiro ser ferido com a verdade do que confortado com a mentira. Sua fé era agora como metal purificado no fogo do sofrimento. Um dia, enquanto orava em meio às ruínas, percebeu que o próprio Deus o sustentava não com explicações, mas com presença. Jeremias entendeu então que o chamado que recebera não era sobre profecias distantes, mas sobre amor constante, amar um povo
mesmo quando este não queria ser amado. Permanecer fiel, mesmo quando a colheita parecia perdida. O profeta descobriu que a verdadeira força não está em mudar os outros, mas em permanecer firme quando tudo muda ao redor. Hoje, séculos depois, a voz de Jeremias ainda ecoa em cada coração que teme não ser capaz, em cada jovem que se sente pequeno demais para um desafio grande demais. Suas palavras nos lembram que Deus não espera perfeição, espera disposição. Não busca rostos valentes, busca corações sensíveis. Assim como ele tocou os lábios daquele menino tímido, ainda toca os nossos, chamando-nos para falar vida em meio à confusão, esperança em meio à ruína e amor em meio à indiferença. Talvez você também tenha ouvido, de forma suave ou inesperada, o mesmo chamado em sua vida: fazer o bem apesar das críticas, erguer a voz pela verdade ou simplesmente continuar confiando mesmo quando as coisas parecem perdidas. Lembre-se de Jeremias e do Deus que o sustentou. Ele continua dizendo: não temas, porque eu estou contigo. E se você gostou desta história e quer inspirar outros a confiarem na voz de Deus mesmo quando as circunstâncias se calam, curta e compartilhe com quem precisa ouvir que ainda há esperança no meio das ruínas.